Olá, meus amados. 15º capítulo do livro Peregrino, parte A. Cristão e esperança, vendo-se rodeados de consolação e de paz, caem em negligência e, tomando por caminho errado, são aprisionados pelo gigante desespero. Mas, tendo invocado o Senhor, se recuperam e recuperam a liberdade por meio da chave das promessas. Amém. E os nossos peregrinos seguindo o seu caminho, quando os vi chegar a um belo rio. Aqui o rei Davi chamou de o rio de Deus. E João, rio da água da vida. Salmos 65.9 e Apocalipse 22.1, Ezequiel 47.1-9. Tinham de passar este rio. Grande foi a consolação que sentiram, e maior ainda quando, tendo aplicado seus lábios a água da vida, acharam que ela era agradável e refrigerante para os seus espíritos fatigados. Nas margens do rio cresciam árvores frondosas que produziam toda a qualidade de frutos e cujas folhas serviam para prevenir aquelas doenças que ordinariamente atacam as pessoas que, por terem andado muito, sentem exaustão no sangue. De um e do outro lado do rio havia formosos prados ornados de viçosos lírios que todo ano se conservavam verdes. Chegados a um lugar destes prados, deitaram-se e adormeceram, porque neste lugar podiam descansar com segurança. Salmo 23:2, Isaías 14:30. Quando despertaram, comeram dos frutos das árvores, tornaram a beber água da vida e adormeceram outra vez. E assim fizeram por alguns dias que permaneceram neste lugar. O prazer de que estavam possuídos era tanto que exclamavam: Bendito seja o Senhor, que preparou estas águas cristalinas para os peregrinos que por aqui passam. É suave a fragrância que exalam estes prados, que com grandes delícias nos convidam. Aquele que provar estes frutos ou mesmo as folhas dessas árvores, da melhor vontade venderá quanto possui para comprar esta terra. Como ainda não tivesse chegado ao fim de sua viagem, resolveram partir, depois de terem comido e bebido e se deliciarem naqueles prados. Vi então no meu sonho que logo ali perto se separavam o caminho e o rio, circunstância que não deixou de contristá-los. Apesar disso, não se atreveram a abandonar a estrada. Esta, quanto mais se afastava do rio, tanto mais áspera se tornava, e como os pés dos peregrinos estavam muito sensíveis, em consequência da grande marcha que tinham feito, entrou em suas almas um grande abatimento. Números 21:4. Não obstante, seguiram seu caminho, posto que desejassem um prado ao qual davam acesso a umas pranchas de madeira. Tinha o nome de Prado do Caminho Errado. Disse então o cristão ao seu companheiro: se este prado continuasse paralelo ao caminho, poderíamos ir por ele. E aproximando-se das pranchas para melhor examinar, viu um atalho que seguia ao lado da estrada e do outro lado do muro. Esperança. E se nos perdemos no caminho? Cristão, não é provável. Olha, não vês que o atalho segue paralelo à estrada? Esperança, convencido pelo companheiro, passou com ele para o outro lado e entraram no atalho, que era muito suave para os pés dos peregrinos. Pelo mesmo atalho, e avistaram, um pouco mais adiante, um homem que seguia pelo mesmo atalho e que se chamava Vã Confiança. Perguntaram-lhe aonde conduzia aquela vereda. À porta celestial, respondeu o homem. Vês? Não te dizia eu? Perguntou o cristão ao seu companheiro. Agora podemos estar certos de que vamos bem. E continuaram a sua marcha, indo o mesmo homem na frente. E eis que a noite o surpreende, e tão escura se tornou que não podiam distinguir o homem que ia adiante. Este não podia distinguir o caminho e caiu numa cova profunda, mandada abrir pelo príncipe daqueles lugares, para que nela caíssem os loucos presunçosos, e magoou-se muito naquela queda. Isaías 3,16. Cristão e Esperança, ouvindo-o cair, perguntaram-lhe em altas vozes o que lhe sucedera, mas por única resposta obtiveram um profundo gemido. Então perguntou Esperança: onde estamos nós? Cristão não se atreveu a responder, temendo haver-se perdido.
Ao mesmo tempo, começou a chover, e violenta tempestade se desencadeou. Os trovões e os relâmpagos sucediam-se, e a água crescia e alagava os peregrinos. Esperança soltou um gemido, dizendo consigo mesmo: antes tivéssemos ido pela estrada como eu queria. Cristão, quem havia de pensar que esse atalho nos havia de fazer errar o caminho? Esperança, tive um pressentimento disso, desde o princípio, e por isso te fiz aquela branda demonstração, não falando mais claramente por ter muito respeito à tua idade. Cristão, não te ofendas, bom irmão. Sinto do íntimo da alma haver concorrido para errares o caminho, expondo-te a tão iminente perigo. Perdoa-me, que não fiz com má intenção. Esperança, sossega, irmão. Da melhor vontade te perdoo e creio que este acontecimento a ambos será proveitoso. Cristão, quando estimo ter por companheiro um irmão tão bondoso, mas, em lugar de estarmos aqui, voltemos para trás, em busca da estrada. Esperança, pois sim, querido irmão, mas deixa-me ir adiante. Cristão, isso não. Eu é que desejo ir na frente. Se houver algum perigo, seja eu quem sofra o primeiro, já que por minha causa nos perdemos ambos. Nesse momento, ouviram com a maior consolação uma voz que dizia: reparai bem na calçada e no caminho por onde viestes. Voltai. Jeremias 31, 21. As águas, porém, tinham crescido muito, motivo porque a volta era muito perigosa. Pensei então, quanto mais fácil é sair do caminho quando estamos nele, do que alcançá-lo depois de o perder. Arriscaram-se os nossos peregrinos a voltar para trás, mas as trevas eram tão densas e a água estava tão alta que estiveram perto de se afogarem por algumas vezes. Por mais diligência que empregassem, não podiam dar com as pranchas de madeira. Então, tendo encontrado um pequeno abrigo, assentaram-se e ali esperaram o nascer do dia, adormecendo de fadiga e de cansaço. Próximo ao lugar em que se assentaram, havia um castelo, chamado Castelo da Dúvida, cujo proprietário era o gigante Desespero, a quem também pertenciam os terrenos onde os nossos peregrinos haviam adormecido. O gigante, tendo se erguido cedo, passeava pelos seus campos quando deparou surpreendido com Cristão e Esperança, que ainda dormiam. Com voz áspera e ameaçadora, perguntou-lhes de onde eram e quem queriam ali. Somos peregrinos, responderam eles, e perdemos-nos no caminho. Miseráveis, clamou o gigante, violaste os meus terrenos esta noite, pisando e calcando a minha sementeira. Sois meus prisioneiros. Nada podiam responder a esta intimação, porque o gigante era mais forte, e porque se reconheciam transgressores, assim resolveram obedecer. O gigante empurrou-os adiante de si e meteu-os numa das prisões do seu castelo, escura, hedionda e repugnante ao espírito dos pobres peregrinos. Ali jazeram desde quarta-feira de manhã até sábado à noite, sem comer, sem água, sem luz, sem pessoa alguma viesse informar-se do seu estado. Tristíssima era a situação, longe de amigos e conhecidos. Salmos 88, de 8 a 18. E especialmente a de Cristão, porque por a sua mal aconselhada pressa, a causa do tamanho infortúnio. A esposa do gigante Desespero chamava-se Desconfiança. A ela participou o gigante quando foram deitar-se, que apanharam os prisioneiros e os lançaram no cárcere por haverem violado os seus campos, perguntando-lhes em seguida qual o destino que, segundo a sua opinião, devia dar aos seus presos. Desconfiança, depois de inquirir quem eles eram, de onde vinham e para onde iam, aconselhou o marido a açoitá-los sem misericórdia na manhã seguinte. Assim, pois, o gigante logo se levantou, muniu-se de um terrível chicote e desceu à prisão. E começou a injuriá-los, tratando-o como cães, e posto que eles nada de mal respondessem, caiu sobre eles, açoitando-os de tal modo que já não podiam mexer-se, nem mesmo voltar-se, no chão de um lado para o outro. Feito isto, retirou-se, deixando-os abandonados à sua miséria e chorando a sua desgraça.
Assim passaram aquele dia sozinhos, em soluços e amargas lamentações, cheios de dores. Na noite imediata, inteirada a desconfiança do que havia sucedido, disse ao marido que devia aconselhá-los, porém, a fim dar fim à própria existência. Vou parar um pouco aqui.